de que o nosso Deus não dorme e não perde batalha. Vivemos num contexto em que a temática tem sido: Deus é amor, Jesus é bom, o Senhor vai fazer, e esquecemos do outro lado, que talvez seja o mais perigoso, que é a justiça da parte de Deus. Assim como Ele é justo com aqueles que são inimigos seus, e nós vamos estudar que é sendo inimigo de algum filho dele ou dos seus servos, é inimigo dele. Ele também é justo com aqueles que são seus filhos, porque Deus não tem filho privilegiado, Ele tem os seus filhos. E nesta manhã nós vamos estudar esta lição que tem por título Gog e Magog, um dia de juízo. Antes de eu acompanhar a lição, eu quero fazer aqui um resumo que nós separamos para que nós possamos nos situar nesta lição. A história secular, ela nos mostra que muitas batalhas foram travadas. Impossível calcular a dor, a destruição e o sofrimento causado por estes conflitos. E nesta lição nós vamos estudar que no final dos tempos não será diferente. As batalhas já estão travadas. Hoje, a maioria delas são batalhas no âmbito espiritual, mas teremos sim as batalhas que serão físicas. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, que são os capítulos que regem a lição desta manhã, fala da invasão a Israel pelos inimigos do norte. O profeta Jeremias, no capítulo 1 e versículo 14, quando ele é convocado para o seu ministério, o Senhor diz para ele assim: do norte virá todo o mal sobre a face da terra. É muito importante esta palavra, porque se nós não conhecermos o que a Bíblia diz, nós ficaremos sem uma direção, sem um rumo. Não saberemos para onde iremos ou o que está acontecendo. Então, aparece uma guerra, a gente se apavora, aparece uma outra, a gente se apavora. Seria bem mais, ou melhor, fica bem mais suave e mais prático quando nós conhecemos, e aí conhecendo, não precisamos nos apavorar. Quando deflagrou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, eu comentei com alguns irmãos que não precisava ficar apavorado, porque eles pertencem à mesma família, nós vamos ver aqui hoje, e o que a Rússia está fazendo é simplesmente retomando a parte que é dela para colocar dentro do seu círculo familiar e depois, como nós vamos estudar aqui, eles serem utilizados por Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Não tem muito mistério nisso, mas aí a gente precisa saber, porque eu já ouvi pessoas e até cristãos dizerem: coitadinha da Ucrânia, coitadinha da Rússia,
Mas por que fala coitadinho da Rússia e coitadinho da Ucrânia? Porque não consegue pegar a palavra de Deus e encaixar cada um no seu lugar. Porque quando encaixa, não tem como dizer coitadinho. É a Bíblia que está se cumprindo. Aí, ao invés de coitadinho, nós que somos servos de Deus, estamos aguardando a volta de Jesus, glorificamos o nome do Senhor. Quanto mais a Bíblia se cumpre, mais a minha fé solidifica e mais convicção eu tenho de que o céu me espera. 3 são as grandes guerras previstas na Bíblia para os últimos dias. A primeira guerra é a guerra de Gog e Magog. A segunda guerra é a batalha do Armagedon. E a terceira guerra é a guerra das nações confederadas, que serão lideradas literalmente por Satanás no final do milênio. Vamos entender essas 3 guerras rapidamente. Na guerra de Gog e Magog, serão cerca de 7 nações que estarão juntas, conforme nós estudaremos daqui a pouquinho, né? E nesta guerra, ela tem um final. Qual é o final? O Pai, o Senhor Deus, Ele salva a nação de Israel. Então, nessa guerra que nós vamos estudar, o final dela é isso: o Pai salva a nação de Israel. Isso nós temos nos capítulos que norteiam a nossa lição, Ezequiel 38 e 39. Na guerra do Armagedon, todas as nações estarão ali representadas. Essa guerra, ela vai ocorrer no final da grande tribulação. E aí nós teremos uma grande catástrofe, será a maior catástrofe de toda a área mundial. E todas as nações que aderirem ao anticristo, que será o comandante dessa batalha, eles serão exterminados. E então, nesta batalha, é diferente. É o Filho quem salva Israel. Eu não vou passar daqui, porque não é esse nosso assunto da lição, só para a gente entender. E finalmente, vem a guerra que é liderada por Satanás no final do milênio. Esta guerra, ela vai ser contra a cidade de Jerusalém. E nesta guerra, o que vai acontecer? A besta, o falso profeta e Satanás terão o seu destino final. Na verdade, nós estamos falando de escatologia, que é a nossa matéria. Nós temos Nós precisamos entender também que nós temos um princípio para tudo isso, né? Eu costumo dizer que Bíblia, ela é dividida em 2 partes: ou é lógica ou é milagre. Lógica é aquilo que Deus deixou para que nós pudéssemos acompanhar, para que a gente pudesse entender, para que a gente pudesse ver o que é que está acontecendo. Então, pela história, nós vamos acompanhando os acontecimentos. Milagre é aquilo que não se explica. Então, se não é milagre, é lógica. E se é lógica, tem uma explicação. O que nós temos? Estes povos que nós vamos tratar nesta manhã, eles têm um princípio. Na verdade, esses povos que vão invadir a nação de Israel, eles são descendentes de Noé. Aqui nós vamos ter Noé e depois nós temos os seus filhos. Todos nós sabemos que Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
E desses 3 filhos foram então surgindo as nações. As nações dos descendentes de Sem, eu vou só falar, não vou comentar, porque eu quero já em transição. São os elamitas, os assírios, os caldeus, os lídios, os sírios e os arameus. Esses são os descendentes de Sem. As nações que descenderam de Cão são os etíopes, os egípcios, os líbios e os cananeus. E aí nós chegamos nas nações que são os descendentes de Jafé. Jafé teve como filhos Gomer, que dele descenderam as nações que hoje, vou falar o nome atual, Turquia, Ucrânia, Romênia, Bulgária e Macedônia. Depois nós temos o outro filho, Magog. De Magog surgiu os russos. Depois nós temos Madal. De Madal nós temos o Cazaquistão, o Uzbequistão e a Turquia. Eu estou falando nomes atuais. Depois nós temos Javã. Javã vem os espanhóis, os de Tarsis, os da Itália e os da Grécia. E depois nós temos Tubal. Aí Tubal é Armênia, Geórgia e Azerbaijão. Depois nós temos Meseque. Meseque também são os russos. Depois nós temos Tiras. Aí temos indo-europeus, Bulgária, Romênia e uma outra parte da Turquia. Essas nações, elas estão espalhadas, todas essas nações, das descendências de Noé, dos filhos de Noé, elas estão espalhadas em 3 continentes. Estão espalhadas na Europa, na Ásia e na África. E aí quando a gente fala de Europa, de Ásia e África em conjunto, nós vamos falar de um pedacinho de terra que não é muito grande. Os irmãos aqui já devem ter conhecimento, só para lembrança, é a janela 10x40. É um pedacinho de terra, não muito grande. Porém, nesse pedacinho de terra estão 62 países e mais de 4 bilhões de habitantes. Eu estou fazendo essa observação para que nós possamos entender a lição no contexto de números, porque nós vamos tratar aqui de números. Agora, vamos excluir algumas coisas que não pode acontecer na nossa mente. Por exemplo, nós somos levados a querer rotular. Eu costumo dizer que em escatologia a gente não consegue rotular nada. Por que não consegue? Escatologia é a doutrina das últimas coisas, é futuro. E futuro não pertence a nós, pertence a Deus. Então nós tínhamos, só para os irmãos terem uma ideia, nós tínhamos o que? A Rússia, né, era a maior potência do mundo, dividiu, deixou de ser. Depois proclamaram que os Estados Unidos, que também está no norte, né, seria inviolável. Aí jogaram uma bomba lá dentro do cérebro dos Estados Unidos. Não é inviolável mais. Quando nós estudamos a parte da Ásia, aí tem os países que a gente nunca... Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, eu trabalhava do Rio para o Paraguai, e quando a gente chegava com os produtos do Paraguai, o pessoal falava assim: aqui, produto do Paraguai é tudo falso, não vale nada. Mas hoje é quem manda no mundo. Tudo que você compra de eletrônica, de tecido, a maioria das coisas é China. Aí quando a gente vai lá na profecia de Daniel, a gente vai ver lá, né, um carneiro, 10 chifres, tem uma ponta maior, enfim, não vou tratar desse assunto, mas é o que? É o cumprimento da palavra de Deus. Então, em escatologia você não fecha, você acompanha para ver o desenrolar dos acontecimentos, daquilo que Deus
fala na sua palavra e nós vamos só acompanhando. E a cada momento, cada momento é um momento, cada dia é um dia. Eu sempre aconselhei, né? Para quem não sabe, eu sou pastor há 35 anos, eu já sou jubilado, mas eu sempre aconselhei o seguinte: não se envolva com as questões que não são bíblicas, porque quando nós nos envolvemos com as questões que não são bíblicas, nós nos enrolamos, nós ficamos perdidos na fé que nós processamos. Vamos citar um exemplo claro agora, né? Quem não quer o melhor para o Brasil? Todos querem. Mas o que adiantou a gente tirar um partido? Aí deu outra coisa. Estão brigando, o problema dele, eles que briguem, porque o meu país e o seu país não é Brasil, é céu. Então, se o meu país é céu, se eu posso falar dessa forma e até só para entendimento, aqui está a minha Rússia. Não é A e não é B. É a Bíblia, a palavra de Deus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque alguns querem afirmar que a Rússia será ou é a sede do governo log. Depois eu vou explicar melhor isso aí, não é? Mas nós não podemos de jeito nenhum fechar essa questão, porque a gente não sabe. Isso está na mão de quem? Na mão de Deus. É Ele quem conduz a história. Ele faz a história, Ele preserva a história, Ele conduz a história e faz cumprir a história. Então não tem nada fora da mão dele, nada fora do controle. Mas nós temos alguns indícios, e esses indícios é que nos leva a caminhar, não perder o trilho. Eu vou citar aqui 3 indícios hoje, né, sobre a Rússia. Nos 10 mandamentos do comunismo ou da Rússia está subscrito o seguinte: não há Deus nenhum, e se porventura houvesse, seria proibida a entrada dele na Rússia. Isso está lá nos 10 mandamentos. Então são indícios que eu tenho que levar em consideração, que eu preciso olhar com muita atenção. Segundo, em 1924, um líder russo disse assim: entraremos em luta contra Deus no tempo apropriado e haveremos de derrotá-lo em seu mais alto céu, subjugando-o para sempre. É mais um outro indício que eu tenho que levar em consideração como servo de Deus. Afinal de contas, quem é contra o meu Deus é contra mim. Então eu preciso pensar nisso. E depois nós temos uma outra declaração de um outro líder russo. Antes dele morrer, ele disse: se houver um Deus, eu haverei de destruí-lo, mas provarei ao mundo que Deus não existe. Essas 3 declarações que nós separamos aqui, elas nos dão um norte de que desse lado, do lado do norte, está assim o lado que virá o mal sobre a terra. Eu cito um exemplo para a gente compreender com mais facilidade. Toda vez que um governante vai a uma outra nação, antes dele vão os assessores. Vão os assessores para preparar a segurança, para preparar o caminho, para olhar por onde ele vai passar, para fazer a rota. É dessa forma. E ninguém precisa assustar que antes do anticristo, ou antes de acontecer qualquer batalha, como a que nós estamos estudando aqui de bola, antes disso, alguém vem preparar o caminho para que ele se instale. E o caminho já está sendo preparado. É isso que está nos alertando a lição desse trimestre. O caminho já está sendo preparado. E o que nós temos que fazer? Ficar alerta. Pastor, eu vou fugir disso aí? Não. Pastor, eu vou sair disso? Não. Por quê? O único que
pode nos tirar disso aqui é Jesus com o arrebatamento da igreja. Então, se está tudo na mão dele, eu sou a igreja e o meu lugar é o céu, eu fico tranquilo. A Rússia pode se acabar, a Ucrânia se acabar, os Estados Unidos se acabar, o Brasil se acabar, mas eu sou cidadão do céu, e como cidadão do céu, eu tenho que ter convicção de que eu estou preservado pelo Senhor Deus. Como Deus não dorme e não deixa passar, então o que nós observamos? Depois dessas declarações da Rússia, ela nunca mais foi a mesma. É só os irmãos acompanharem a história secular, ela nunca mais foi a mesma. E daí para frente, ela só tem problema, né? Essa guerra de hoje, que nós estamos, eu comentei agora há pouco, eu falei agora há pouco, é uma guerra por causa de problemas que ela tem lá, né? Ela não é só pegar o pedaço que é dela, não, é porque ela está com problemas. E isso aí, nada mais, nada menos do que a mão do Senhor, dizendo assim, ó, o controle é meu, eu sou o Senhor, eu sou Deus, e estou com tudo sob o meu controle. Agora, por que Gog e seus aliados atacariam Israel? Por quê? 3 motivos, ou melhor, 2 motivos, e eles estão na nossa lição. Primeiro, a intenção de Gog será, primeira intenção, tirar as riquezas da nação de Israel. Nós temos 2 profecias bíblicas que nos fazem entender isso com muita clareza. A primeira profecia, todos nós sabemos que o judeu não tem direito ao céu, o céu é para nós, então ele não tem. Mas está escrito lá na Bíblia que vai ter uma chuva de fogo e não vai ficar nem raiz nem ramo, e não seja queimado. Tá, se o judeu não vai para o céu e não vai ficar raiz nem ramo que não seja queimado, onde é que esses judeus vão ficar? A ciência descobriu que existe um pedaço de terra em Israel que não tem nenhuma produtividade, ou seja, não tem raiz, não tem ramo. Em cumprimento da palavra de Deus, a gente já começa a entender que esses judeus então irão para esse pedaço de terra. Porém, nesse pedaço de terra está a riqueza da nação. Ainda não conseguiram um matemático, um cientista matemático para calcular a riqueza que Israel possui. É tão grande a riqueza, os irmãos conhecem a história, sabem disso, só para a gente lembrar, é tão grande a riqueza de Israel que os melhores hortifrutos estrangeiros do mundo vêm de lá. Vem de lá. O exército mais bem aparelhado do mundo é o exército de Israel, a ponto deles não aceitarem que ninguém os defenda. Na última guerra que teve, vocês não sabem como é que aconteceu, né? Quando tentaram defender, Israel, em vez de contra-atacar quem estava atacando, ele atacou quem estava defendendo, e aí o mundo se alarmou. O mundo se alarmou, senão aqui nós não precisamos, por 2 motivos. Primeiro, porque em material médico, que é a parte humana, né, eles são os melhores aparelhados do mundo. E segundo, porque eles sabem que o Senhor Deus comanda todas as coisas. Primeiro motivo que Gog vai atacar Israel, tomar as riquezas. E o segundo motivo, esse é mais cruel, proteger o domo da rocha, um monumento muçulmano que eles fizeram e está no lugar do Santo Templo, está lá. E quando essas coisas estiverem para acontecer, provavelmente, eu estou falando provavelmente, porque a profecia não fecha isso, né? Israel estará dizendo que vai acabar com aquele monumento. E aí então eles vão querer sim proteger. Para proteger esse monumento, eles têm que subjugar a nação de Israel. Agora, seja qual for o plano do príncipe Gog, sua coalizão entrará na terra de Israel confiando na vitória. Por quê? Com todo o aparato que Gog vai ter ao seu lado, e a gente já vai discutir sobre isso daqui a pouco,
com toda a coalizão que ele vai fazer, ele vai entender que ele é o exército mais poderoso e que ninguém será contra ele. Já que ninguém vai ser contra ele, ele vai entrar pensando que vai ter vitória. E aí a intervenção divina é quem vai destruí-los. Ou seja, como a profecia do profeta Ezequiel diz que o Senhor Deus, a gente vai voltar a falar daqui a pouco, ele vai fazer eles voltarem, e eles irão em direção a Israel, por ordem de Deus. Isso significa que Deus estará montando uma situação, ali no português popular seria assim, Deus está montando uma armadilha, para que eles caiam com os próprios pés. Não é, pastor? Eles vão em direção a Israel na certeza que vão ter vitória, e aí então entra a intervenção divina para derrotá-los definitivamente. Com isso, nós entendemos que os povos invasores, e aí a Bíblia dá uma classificação que dá para a gente entender que não é pouca gente, é muita gente, né? Os povos invasores, eles entram em Israel como uma nuvem, ou seja, vem cobrindo tudo. Mas o Senhor Deus já tem a destruição deles decretada. Então eles vão entrar, vão invadir, mas lá eles serão destruídos. Com isso nós entendemos que Deus estará aplicando a justa retribuição divina contra o mal. O texto sagrado diz que Deus estará intervindo com a sua ira zelosa. E aí eu não quero falar de ira, porque não dá nem para a gente pensar no que é o nosso Deus irado, né? Não tem como, certo? Pensa no Deus irado, e aí ele vai aplicar a sua ira zelosa, exterminará os invasores. Isso não vai começar assim, eu vou pegar a nação e vou assustar. Não, começa em Israel. Israel está seguro porque está na mão de Deus, mas a terra começa a tremer, os invasores vão é o que diz o texto sagrado, eles vão se desentender e um matará o outro ao fio da espada. Para nós fecharmos aqui esse resumo, o que acontecerá? Segundo o relato bíblico, aí eu tenho que afirmar porque é a Bíblia que diz, só o sepultamento desses cadáveres levarão 7 meses. Isso que a Bíblia diz que Deus vai ajuntar as aves de rapina para comer os cadáveres. Eles vão comer parte dos cadáveres, né? A Bíblia diz que será o maior banquete para as aves de rapinas. Então, com isso, vai acontecer isso tudo e ainda levarão 7 meses para o sepultamento desses cadáveres. Agora, se nós temos aqui uma batalha e temos alguém vitorioso, e esse alguém vitorioso é o nosso Deus, qual é o motivo e por que vai acontecer esta batalha e ao final por que Deus intervém para dar essa vitória? 3 são os motivos. Primeiro, revelar a grandeza do Senhor e o seu poder diante das nações. Depois das declarações que eu disse aqui dos russos, os irmãos observam que o quê? Vamos observar o quê? Que algumas nações não têm o Senhor como grande. Não precisa muito, né? Está aí na mídia, na nossa mídia aí, foi só um homem falar que Deus é grande e o Brasil todo se revoltou contra ele. Vamos ficar com esse assunto aqui só para a gente ter um entendimento do que é o final disso aqui. Primeiro isso. Segundo, revelar a santidade de Deus ao julgar os pecados do líder maior. Observe que aqui, nesse líder, não é, a situação não é com quem vai guerrear, é com o líder. É com o líder. E aí, se a gente fosse falar sobre liderança, a gente ia ver o quanto Deus tem um olho, né, a mão sobre, mas também
aparenta, o líder. E depois, por último, tornar Jeová conhecido às nações e mostrar ao mundo que o Deus de Israel é o único Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, esta lição, passamos aí alguns dias debruçado. Temos que fazer isso, né? Debruçado, estudando e nos alimentando desta lição, fortalecendo a nossa fé. Por que eu falo isso? Quantos de nós vimos para a igreja, sentamos nesses bancos, passamos aqui 2 horas de culto, e quando a gente sai, a gente só consegue dizer assim: não, eu fui para o culto hoje. Nada mais. Aí pergunta: por que você foi para o culto? Fui para o culto porque hoje é domingo. Fui para a escola dominical porque eu sou matriculado na escola dominical. Fui para o culto porque eu canto no conjunto. Fui para o culto porque eu sou obreiro. Só isso. E essa lição nos diz algo muito superior. Nós servimos a um Deus que é o único Deus, superior a tudo que a gente conhece e que chega ao nosso entendimento. E pela sua grandeza, Ele nos preserva. E daqui a pouco nos tira daqui. Não vim de graça aqui hoje de manhã, não. Eu vim aqui porque eu sei que daqui a pouquinho, quando eu fechar os meus olhos para essa terra, tem um lugar garantido para mim. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Gog e Magog. Vamos entender que Gog é um título, segundo a maioria dos comentaristas, né? É um título dado a uma pessoa, a um personagem que vai liderar um exército. Agora, Magog significa terra de Gog. Independente de onde sair, seja da Rússia, dos Estados Unidos, da China, enfim, vai sair do norte. A Bíblia já deixa claro isso. Vai sair do norte. Essa pessoa, esse príncipe, ele vai ter esse título, Gog. E tudo que estiver sobre a sua direção será Magog, ou seja, é o príncipe Gog que comanda essa multidão, ou seja, toda essa terra é a terra de Magog. Magog significa terra de trevas. O nome Gog na tradução significa Gog, trevas, Magog, terra de trevas. Então, já deu para a gente ter um panorama do que será isso aí. Muito bem, na nossa revista, eu já fiz um resumo para a gente poder entender, porque a lição ela é muito dividida, né? Então a historinha faz a gente entender melhor o conteúdo que está aqui o comentarista traz para nós. A profecia cumprida na Antiguidade Bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Aqui nós já temos uma situação, meu irmão. Se é profecia, não tem como ser depois do fato acontecido. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas reveladas são para nós, e as coisas encobertas são para Deus. Então, se é profecia, tá? Eu trabalhei muitos anos com essa situação, fui líder de equipe de cura de vida e libertação, e assim, não adianta o profeta chegar para mim e falar o que está acontecendo, o que está acontecendo hoje, o que ele está vendo, o que ele sabe da minha vida. Isso não é profecia, né? De repente é até uma fofoca, né? Ele tem que falar o que vai acontecer. É aí que eu vou contar para os irmãos aqui
quando eu fui à África, meu pai é missionário desde que eu nasci, já faleceu ano passado. E meu pai só falava que a África. E aí meu pai a idade foi passando, ele não foi para a África e ficou doente e não foi para a África. E um dia eu recebi um convite para implantar um projeto missionário em Angola. E fui. Só que eu fiquei pensando, mas meu Deus, meu pai que foi convidado, meu pai que sempre falou, eu nunca falei de ir para lá, meu pai que falava, e agora, como é que vai ser? Meu pai lá de cama, não podia mais se levantar, precisava de alguém que cuidar de tudo. E eu fiquei pensando, eu vou contar esse negócio para meu pai, eu vou matar meu pai de paixão, porque é a paixão da viagem. E fiquei pensando, eu mato ele antes de ir para a África, ou eu mato depois que ele for para a África. Tinha que decidir. Ou eu mato antes ou eu mato depois. Então eu resolvi matar antes. Falei, não, eu vou matar antes, está faltando 15 dias para eu viajar, pelo menos, quem sabe. E fui na casa do meu pai. Cheguei lá, chamei. Peço, pai, eu sou meu filho. Pai, eu vim aqui, não precisa falar nada, porque o meu amigo já me disse que você vai para a África. Eu falei, que amigo fofoqueiro é esse que o senhor tem? Meu amigo está aqui comigo e ele me disse que você vai para a África. Eu falei, não, seu amigo tem razão, vou mesmo, eu não podia ir sem me falar com o senhor, me pedir a bênção para ele poder viajar. Aí dobrei o joelho. Meu pai não levantava sozinho, quando eu dobrei o joelho, ele conseguiu levantar. Ele já cego, peguei a mão e coloquei na minha cabeça e ele fez a seguinte oração: Senhor Jesus, o Senhor me disse, eu quero te agradecer pela minha vida. Ele começou desse jeito: quero te agradecer pela minha vida. Também, Senhor, quero te agradecer porque tu é fiel com a tua palavra. O Senhor me disse que eu ia para a África. E a tua palavra diz que o Senhor visita a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração. E eu estou vivo para ver o cumprimento da tua palavra. Eu não vou, mas o Senhor vai levar o meu filho. Tudo que o Senhor falou que ia fazer através da minha vida, faça através da vida do meu filho. Eu não falei uma palavra mais, vocês imaginam. Aí, quando ele terminou de fazer essa oração, ele foi tomado em línguas estranhas. E o quarto ficou pequeno. Eu não tive coragem, eu não tenho vergonha de falar isso, meu pastor. Eu não tive coragem de dar glória a Deus. Fiquei calado e chorando. Quando ele terminou, ele disse assim: meu filho, o meu amigo disse que nessa viagem, nessa caravana, eu falei que eu ia viajar, a gente ia falar de caravana com ele. Nessa caravana, só você vai sofrer 3 atentados de morte. Mas o meu amigo me disse que você não vai morrer. Estou aqui contando os irmãos. Então, queridos, não tem como a gente achar e entender que a profecia de Ezequiel foi falada, foi dita depois do acontecimento. Não, ainda vai acontecer. Profecia é para coisas futuras. Eis que eu vejo você de terno preto. Já pronto. Não precisa falar mais. Verdade? Então, fala que eu amanhã vou estar de terno vermelho, quem sabe alguém vai me pôr terno vermelho. Mas hoje eu não preciso disso. Por quê? É para o futuro. Sobre a identidade dos invasores, dos povos invasores, primeira parte. A profecia deixa claro que esta invasão será para o fim dos anos e fim dos dias. Então nós já temos aqui, profeticamente, dita pela palavra de Deus, que este acontecimento que envolve a lição desta manhã não é para hoje, é para o final dos tempos, é para o final dos dias. Isso significa que será antes da grande tribulação, ou melhor, no início da grande tribulação, ou no início do milênio. É nesse pedacinho aí que isso tudo vai acontecer. Então, se é para essa época, essa profecia continua de pé, porque nós ainda estamos aqui. E a grande tribulação no milênio só vai acontecer depois que a igreja sair da terra. Enquanto nós estivermos aqui, irmão, fique tranquilo. De vez em quando eu escuto alguém pregar, aqui no Mato Grosso não, mas lá no estado onde eu vim, que tem muito esse negócio,
De vez em quando aparece alguém pregando dizendo: irmão, eu vou ficar para a grande tribulação. Que fique, eu quero ir para o céu. Outros dizem: não, irmão, eu já estou passando pela grande tribulação. Irmão, se a grande tribulação for isso aqui, então você nem precisa ser salvo, não, né, pastor? É uma grande tribulação. Você trabalha, compra, come, veste, tem nada a ver com a grande tribulação que a Bíblia diz, não. A profecia diz que é para o final dos dias. O capítulo 39 descreve para todos nós a derrota de Gog e seus confederados. Agora, nós temos aqui na lição um alerta. Nós não podemos misturar a batalha de Gog e Magog com a batalha do Armagedon. Uma é uma coisa e outra é outra coisa. É bom a gente deixar isso bem claro. Eu disse que na batalha de Gog e Magog, Deus salva Israel. Foi isso que eu disse? Então, vem a salvação para Israel da parte de Deus. E na batalha do Armagedon será o final de todas as coisas. A batalha do Armagedon, em que nós vamos ter a besta, o falso profeta e Satanás serão lançados no lago de fogo. Então, uma coisa é uma coisa. Compreendendo a profecia. O discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Eu não estou citando os versículos, porque os irmãos têm visto, os textos estão aqui, para a gente só trazer a explicação. Então vamos entender. Os irmãos sabem que nós tivemos o sionismo, que foi a espalha dos judeus por toda a terra. Onde você for no mundo tem judeu. O profeta Isaías, muito antes desses acontecimentos, ele profetizou dessa forma assim: quem são esses, se me falha a memória, profeta Isaías, quem são esses que vêm voando como pombinhos em suas gaiolinhas? Não já lembro esse versículo? Já deve ter lido. Eu não me lembro onde está exatamente escrito, mas é assim que diz o versículo. Quem são esses? Aí os judeus se espalharam a pé, de navio, de camelo, tudo foi gente. Só que eles estão voltando de avião. Está se cumprindo a profecia. Quem são esses que vêm como se fossem pombinhos? É só olhar a lateral do avião, não é assim? Nas suas galinhas. A gente podia até dar um glória, né? Porque a palavra de Deus está se cumprindo. Esta profecia, de verdade, ela não era, ou não é, para a geração do profeta Ezequiel. Mas também nós temos que acompanhar o seu cumprimento, porque isso aqui só vai acontecer quando todos os judeus estiverem regressados para a sua pátria. E quem acompanha a história sabe que o regresso dos judeus é grande. Eles estão voltando e vão se juntar, todos estarão juntos, e aí Deus então começa a trabalhar em favor deles. Identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta, ou melhor, como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original. Então é necessário identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos termos atuais, quando possível. Foi o que eu fiz no começo da lição. Ou seja, eu peguei os povos, os filhos de Noé, e atualizei nos nossos dias. Naquela época não era Turquia, naquela época não era Espanha, enfim, não, Espanha era. Naquela época não era o Uzbequistão. Então, mas nós atualizamos tudo para a
pode e deve ser acompanhado, né? Eu me lembrei aqui agora do apóstolo, quando ele escreveu, ele disse: nós precisamos estar prontos para responder quando formos interrogados acerca da nossa fé. E isso faz parte. Ter esse conhecimento, saber desses detalhes, né? São os detalhes que vai nos dar a convicção de quando alguém perguntar: mas por que você é crente? Por que você serve a Deus? Por que você está indo para o céu? Eu estou indo porque está aqui o cumprimento da palavra de Deus. Foi Jesus que disse, não fui eu. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Glória a Deus. Gog. Já falei a respeito de Gog, né, o subtópico de número 3, na identificação dos invasores. Gog será o chefe desse povo, não necessariamente o líder da Rússia. Eu até estava vendo essa semana que um comentarista colocou a foto do presidente da Rússia, Putin, lá no estudo dele o tempo todo, como se esse homem fosse o Gog. Não é por aí que a gente vai analisar. Pode até ser que a gente não sabe que dia o nosso Senhor virá, pode até ser, mas não dá para a gente fechar essa questão, né? Não dá para a gente fechar. Na verdade, se a gente fecha uma questão dessa, a gente acaba se contradizendo. Sobre a identidade dos invasores. Os invasores, nós temos alguns, já falei sobre alguns, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um tipo deles aqui, os citas. Os citas. Queridos, os citas eram grandes guerreiros, e como nós estamos falando que vai acontecer, eles já estão lá, tão adestrados que a Bíblia diz que eles conseguiam manipular o arco e a flecha com as duas mãos e conseguia acertar o alvo em cima do cavalo. Então, cavalgando, eles atiravam para trás e acertavam o alvo. Esses são os guerreiros. Agora, o que tem a ver isso aqui com o nosso estudo? Lembra que eu falei que vai se levar 7 anos para enterrar os cadáveres? As armas desse pessoal, 7 meses, muito obrigado. As armas desse pessoal, o texto sagrado diz, né, nós lemos da leitura bíblica, a Bíblia diz que Israel não vai precisar sair no campo para pegar lenha. E o que vai ser lenha para eles? A arma desse povo. Então, dá para a gente, eu acho que nós aqui, eu pelo menos na minha capacidade tão pequena, eu acho que eu não tenho condição de calcular o número desses guerreiros. Porque 7 meses sem precisar de pegar lenha para alimentar uma nação é muita arma, né? É o que a Bíblia diz. E aí nós estamos trabalhando com números reais. Aqui, né, não tem língua estranha, não tem revelação, são números reais. A revelação aqui é da palavra de Deus. Então, números reais: 7 meses enterrando o cadáver e 7 meses sem precisar ir ao campo pegar lenha para poder fazer a alimentação. Eu chamo a atenção para esse povo aqui, porque esse povo tem uma participação muito especial. Falando daqui, eu quero abrir um parênteses para falar uma coisinha para os irmãos. Esse acontecimento vai se dar no momento em que Israel está gozando de plena paz, né? É o que afirma a maioria dos comentaristas. Israel está em paz, então não tem arma, não tem guerra. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para um acontecimento muito atual. Uma das coisas que mais cresce no mundo são as habilidades com as artes marciais. As habilidades com as artes marciais. E aí a gente consegue entender um pouquinho mais da Bíblia. Por quê? Se é um período de paz, não tem arma.
Se não tem arma, como vai haver guerra? Quem serão os que vão guerrear? Aí, dentro do contexto das três guerras, nós vamos entender que esse povo já está sendo preparado pelo anticristo para a guerra. Se não tem arma, tem que lutar de outra forma. Então, as preparações. Eu estava comentando com a minha esposa outro dia, estava falando, como é que uma pessoa prepara o corpo para apanhar? Eu não tenho coragem não, pastor Luiz. Prepara o corpo para ir para um ringue e apanhar, sai de lá quebrado, ensanguentado, e ainda diz que foi bom. Isso não é coisa de Deus, não é coisa de Deus. Mas quando a gente entra no olhar da profecia bíblica, a gente começa a entender que isso também é cumprimento da palavra de Deus. Agora, de onde veio isso? Não veio do sul, não veio do sudeste, veio do norte. É Bíblia se cumprindo. Vamos seguir. Meseque e Tubal. Tubal e Meseque são dois dos 7 irmãos, filhos de Jafé, filho de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madá, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Esses dois jefititas deram origem a Tabal e a Musque, reinos frigianos da Capadócia da Anatólia, segundo inscrições assírias. E este povo é o povo que hoje compõe o Azerbaijão, a Turquia, o Irã, a Geórgia, a Armênia e partes da Rússia. Então esse povo, de Meseque, descendente de Meseque e Tubal, é o povo que compõe aqui. A coalizão de Gog. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos. Os persas, que não consta lá, né? Os persas, os etíopes e os de Put, com eles, diz assim a palavra de Deus. Esses 5 povos, eles hoje é calculado um número de mais ou menos 4 bilhões. Aliás, toda essa coalizão, incluindo esses 5 povos, é calculado um número de mais ou menos 4 bilhões de pessoas, ou seja, mais da metade da população mundial. Esses dados, irmãos, eu sei que uma aula de dados, de números, é uma aula muito, ela é um pouco cansativa, mas isso é muito bom a gente saber, porque quando você fala de um exército que vai guerrear contra a nação de Israel e conhece mais ou menos esses números, e aí entender que não é a nação de Israel ou o exército de Israel que vai guerrear, e sim Deus, na nossa mente, na nossa ótica humana, a gente consegue visualizar com mais aderência o poder desse Deus que a gente não consegue. Nosso Deus é poderoso. Você fica no culto, 2 horas no culto falando isso. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. E às vezes a gente não consegue dimensionar o poder desse Deus. Quando você tem números, ou tem, igual é o nosso caso aqui, você consegue dizer, mas que Deus é esse? Lembra dos discípulos lá no mar? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, essa lição é muito importante para esse tipo de conhecimento. Vamos seguir. Todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. Todos eles também são descendentes
de Noé. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e o Mar Cáspio. Sobre o contexto escatológico. Oh meu Deus, desculpa, meu filho, nem vi a hora. Perdão, eu vi agora. Um minuto e concluo. Sobre o contexto escatológico. Esses inimigos de Israel serão derrotados. E isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Conclusão: é importante saber que a invasão de Gog e seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, já falamos sobre isso, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog, pois a profecia de Gog e Magog no livro do profeta Ezequiel, no livro do Apocalipse, né? Eu não vou entrar aqui nessa discussão, senão a gente vai tomar muito tempo. Então, o comentarista fala dessa forma, e a gente faz algumas junções, mesmo que não seja, e aí eu não vou discordar do comentarista, até porque ele hoje seria o que a segunda ou terceira autoridade em apologética, né, da nossa denominação. Então, quem sou eu para discordar da posição do pastor Ezequias Soares? Mas, mesmo assim, a gente vê que existe alguma conexão entre um e outro. Pode não ser que seja uma conexão total, mas existe uma e outra. Porém, a lição de hoje nos traz uma grande advertência, um grande ensinamento de que tudo está no controle de Deus. Deus nos abençoe. Me perdoe porque eu não olhei no relógio, né? E se o pastor, quando pega o microfone, esquece na hora. Faz parte. Que Deus abençoe. Pastor Luiz, muito obrigado. Presbítero Nicodemos, muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição dos irmãos. E foi uma honra